Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos falando a respeito de indicadores do Bitcoin e outras criptomoedas e métricas ligadas a blockchain e a criptoativos. Então, sem mais enrolação, vamos agora ver as métricas do Look into Bitcoin. Que métricas nós temos nesse site, as quais podem nos ajudar a investir melhor em criptomoedas. Então, vamos começar falando do Bitcoin Investor 2. Nós temos aqui basicamente um envelope em volta do gráfico do Bitcoin. Nada demais, não é uma métrica qual vai trazer uma grande vantagem. Vamos ver agora outra métrica. Uma média móvel de 200 períodos com um heatmap. Quando há uma alta forte da média móvel, nós vemos pontos vermelhos, o que pode indicar pontos de venda. E quando nós vemos esses pontos mais roxinhos, quer dizer que o Bitcoin está mais próximo da média móvel, inclusive encostando nessa média móvel, e isso pode sinalizar pontos de venda. Esse já é um indicador um pouquinho mais interessante do que o envelope que nós vimos anteriormente. Depois nós temos o Stock to Flow Model, que é a relação entre os bitcoins em circulação e os bitcoins minerados. E essa relação entre os bitcoins em circulação e os bitcoins minerados é relacionada ao preço do Bitcoin. E aí, em momentos em que esse gráfico aqui embaixo fica vermelho, quer dizer que o Bitcoin está mais caro do que deveria, digamos assim, segundo esse indicador. E em momentos em que esse gráfico aqui embaixo fica verde, quer dizer que o Bitcoin está mais barato do que ele deveria. E nós podemos ver aqui que quando ele está mais vermelho, quer dizer que falta mais dias para o halving do Bitcoin. E quando ele está mais azul, mais roxinho, quer dizer que falta menos dias para o halving do Bitcoin. E nós podemos ver que depois do halving do Bitcoin, o que costuma acontecer é uma alta forte no mercado. Pelo menos isso aconteceu durante os 3 últimos halvings. Aqui nós temos o indicador medo-ganância, o índice do medo e da ganância. Quanto mais próximo de 90, maior a ganância, e quanto mais próximo de 10, maior é o medo. Esse indicador deve ser feito basicamente olhando a volatilidade do ativo e olhando se essa volatilidade está sendo para cima ou para alta. Então, se tem uma volatilidade alta para baixo, ele vai apontar que o mercado está em um momento de pânico. E se você tem uma volatilidade alta para cima, isso vai mostrar que o mercado está ganancioso. E aí, se está muito para cima, seria um bom momento para vender. E se está muito para baixo, seria um bom momento para comprar. Esse indicador funciona mais ou menos como um envelope que nós vimos anteriormente. Depois disso, nós temos o P-Cycle Top Indicator, que são basicamente 2 médias móveis. E esse indicador é conhecido por prever topos no mercado. Quando há o cruzamento da média móvel de 111 com a de 350, nós costumamos ter um topo no mercado, como vocês podem ver aqui em 2013, aqui em 2014, aqui em 2018 e, bem, foram essas as vezes que ele... e aqui em 2021, mais ou menos, acredito que seja. É aqui começo de 2022, 2021, deve ser por aí. Tem a data ali em cima. Então foi em abril de 2021 que o mercado fez um topo e houve esse cruzamento nessas 2 médias móveis. Então esse pode ser outro indicador interessante para prever topos no mercado. Vamos agora falar do The Golden Ratio Multiplier. Utiliza a curva de crescimento do Bitcoin e ciclos de mercado para identificar os ciclos dos preços e os ciclos internos dos preços. Bem, aqui está o gráfico do The Golden Ratio Multiplier, basicamente várias médias móveis acompanhando o preço do Bitcoin com algum grau de deslocamento entre elas. Bitcoin Profitable Days, a proporção de dias em que foi lucrativo você ser holder de Bitcoin, ou seja, você comprar e segurar Bitcoin.
Vamos clicar aqui e ver. Aqui ele está basicamente pegando o preço do Bitcoin e se o mercado estiver abaixo desse preço, quer dizer que foi negativo. Se o mercado estiver acima desse preço, quer dizer que foi positivo. Ou seja, se você comprou o Bitcoin aqui a 18 mil dólares, foi um trade positivo. Você ganhou dinheiro nesse trade. Agora, se você comprou aqui a 61 mil dólares, foi uma operação negativa, você perdeu dinheiro com essa operação. Basicamente isso que esse gráfico mostra. Agora vamos para o nosso próximo gráfico. Curva logarítmica de crescimento do Bitcoin. Vamos clicar e ver este gráfico. Bem, esse indicador não é muito bom, porque ele até acertou aqui no começo, mas ele projeta agora já um crescimento, quer dizer, um crescimento não, um preço para o Bitcoin de aproximadamente 100 mil dólares. E nós sabemos que o preço está bem longe de 100 mil dólares. Então esse indicador eu acho que nós podemos desconsiderar, porque ele não vai agregar muita coisa na nossa análise. Vamos agora ver o Bitcoin Rainbow Price Chart Indicator. É bem parecido com o nosso indicador anterior, só que é em um arco-íris. E ele também está colocando um preço para o Bitcoin bem acima do preço que o Bitcoin está. Além de o Bitcoin ter feito topos que fogem até do espectro do indicador. Outro indicador que eu acho que não agrega muito. Mas você pode utilizar essa banda inferior azul como uma potencial área de compra e essa banda vermelha como uma potencial área de venda. Eu não acredito muito nesses indicadores, porque basicamente o que ele está falando é que o Bitcoin vai ficar crescendo e talvez não seja isso que aconteça, como nós podemos ver no último ano, vendo o que aconteceu com o Bitcoin. E também esse indicador ele tem uma margem de erro gigantesca, né? Porque se você analisar a banda superior, ele está chutando o Bitcoin para 253 mil dólares e na banda inferior está em 16 mil dólares. Ou seja, você tem um range gigantesco onde essa banda trabalha. Aí é difícil do indicador errar, né? É que nem você me perguntar, Marcos, qual que é o preço ideal da Petrobras? É algo entre R$2 e R$150. Bem, é fácil acertar assim, né? Porque o meu range é tão grande que fica difícil de eu errar. Marcos, qual que vai ser a temperatura amanhã? Algo entre 4 graus e 34 graus. Aí fica difícil de errar, mas também não agrega nada na nossa análise. Então vamos agora para o nosso próximo indicador, Puel Multiple. Relationship between daily Bitcoin issuance and price, ou seja, a relação entre a criação de novos Bitcoins e o preço do Bitcoin. Vamos analisar esse indicador agora. Pessoal, esse é um indicador bem interessante, porque ele vai nos ajudar a prever os topos e os fundos do mercado. Vamos imaginar que esse aqui é o gráfico do milho, por exemplo. Se o milho está muito barato, qual que é a tendência? É ele subir. Mas por que ele está barato? Porque a relação custo de produzir o milho e por quanto esse milho é vendido é ruim. Ou seja, digamos que o saco de milho custe R$15 para ser produzido e ele é vendido normalmente por R$20. Só que há uma queda muito grande no preço do milho e aí o preço pelo qual o milho é vendido é, digamos, R$15. Ou seja, quem está produzindo milho não está tendo lucro. Então a tendência é que o preço do milho acabe subindo, porque ele já está muito barato, as pessoas vão acabar saindo do mercado. E também, se o saco de milho começa a custar R$25, sendo que normalmente ele sempre custava R$20, talvez o milho esteja muito caro e aí os produtores de milho estão ganhando muito dinheiro. Isso vai fazer com que mais produtores de milho entrem no mercado e baixem o preço do milho. O preço do milho, o preço da saca de milho acabe diminuindo por esse aumento na oferta. No Bitcoin não dá para dizer que é a mesma coisa, porque nós estamos falando de uma moeda e não de um bem perecível, o qual você precisa constantemente estar produzindo mais, porque as pessoas estão sempre consumindo milho. Todo dia as pessoas consomem milho e se os produtores pararem de consumir milho, nós vamos ter que parar de consumir milho. Ou seja, existe essa relação de continuidade. Quando nós falamos em uma moeda, nós não temos
a mesma relação, porque os bitcoins vão continuar existindo independentemente de haver mais ou menos mineradores. A quantidade de bitcoins não será alterada. Mas mesmo não sendo a mesma coisa, nós podemos fazer um paralelo imaginando que quando o preço que os mineradores ganham se torna muito baixo, isso pode sinalizar um fundo no mercado e a partir daí os agentes vão acabar comprando mais Bitcoin. Antes nós vimos uma análise de ciclo no mercado, ou seja, gráficos que querem analisar os ciclos do Bitcoin. E agora nós vamos ver on-chain charts, ou seja, gráficos que levam em consideração características fundamentalistas do Bitcoin ou da criptomoeda. Então vamos começar com o Price Forecast Tools. Bem, Marcos, o que nós temos aqui? Aqui nós temos uma salada de indicadores. O preço do Bitcoin nessa linha, nós temos o CVDD, o Top Cap, o Delta Top, o Balanced Price e o Terminal Price. O que são esses indicadores? Aqui ele fala um pouquinho a respeito desses indicadores. Aí ele fala sobre o Ralph Finney, que foi um dos primeiros caras a falar sobre o Bitcoin, fazer previsões a respeito do Bitcoin. Aí ele fala de possíveis preços, os quais o Bitcoin poderia chegar. Os gráficos que tentam prever o preço do Bitcoin, um resumo dos indicadores dos quais nós falamos anteriormente e aqui uma descrição dos indicadores que nós vimos anteriormente no gráfico. Começando pelo Delta Top, esse indicador utiliza uma combinação de on-chain e dados técnicos, ou seja, uma análise técnica e uma análise fundamentalista no mesmo indicador basicamente. Primeiro nós precisamos calcular o Delta Cap. O Delta Cap é o cap realizado menos a média. O cap realizado é basicamente um MVRV. Eu acredito que eu já falei sobre o MVRV em outro vídeo, então se você tiver curiosidade a respeito do que é o MVRV, volte nos vídeos antigos e eu vou te falar, tá certo? Então vamos agora para o Top Cap. Aí depois disso nós temos o Top Cap, que é basicamente uma relação entre a capitalização de mercado e o preço do Bitcoin. Depois nós temos a Terminal Price, que é um indicador que utiliza informações a respeito da blockchain do Bitcoin para analisar o comportamento e as atividades de seus usuários. Esse indicador Terminal Price é calculado com base em outro indicador, o qual calcula o preço para a transferência dos bitcoins. Parece um indicador o qual não agrega tanto, porque ele vai basicamente reagir ao que o Bitcoin está fazendo e não nos dá alguma nova informação a respeito de aonde o Bitcoin pode acabar indo. Nós temos depois disso o Balanced Price e ele é calculado da seguinte forma. Ele pega o preço realizado do Bitcoin e subtrai o preço transferido em Bitcoin. Ou seja, é um indicador o qual nós falamos até em um vídeo anterior, que pegava o preço realizado, se não me engano era o preço, era o volume total do Bitcoin e dividia pelo volume de transferências as quais estavam acontecendo na rede. Esse indicador é um pouquinho diferente pelo visto. Ele vai pegar o preço realizado do Bitcoin e vai dividir pelo preço transferido na rede. Eu não sei se ele vai utilizar o preço exatamente ou se ele vai utilizar o volume. Faria mais sentido utilizar o volume, certo? Mas se você tiver mais curiosidade a respeito desse indicador ou de outros, me manda uma mensagem aí falando qual indicador você quer que eu fale mais a respeito e entre mais a fundo. E aí eu vou entrar mais a fundo explicando melhor o indicador o qual você quer usar ou aquele indicador o qual você tem mais curiosidade para saber como funciona. Tá certo? Então vamos agora para o nosso último indicador desse indicador, ou seja, o nosso último indicador dentro desse gráfico cheio de indicadores, o CVDD. O CVDD é o cálculo de quanto tempo o investidor fica segurando os bitcoins que ele comprou. Se ele ficar mais tempo segurando o Bitcoin, isso em teoria estaria dizendo que o Bitcoin deveria subir. Se ele transaciona muito esse Bitcoin, isso em teoria pode indicar que está havendo ou haverá uma queda no valor do Bitcoin. Isso até faz sentido porque é uma sinalização de o quanto as pessoas acreditam na potencial valorização do Bitcoin, de certa forma. Porque se eu acredito que o Bitcoin vai valorizar muito, eu quero comprar e segurar o Bitcoin. Se eu acredito que ele não vai valorizar muito, que ele vai valorizar um pouco, depois vai cair, aí vai valorizar um pouco, vai cair, vai valorizar um pouco, vai cair,
O que eu vou fazer? Eu vou comprar Bitcoin, mas dali a pouco eu já vou vender esses Bitcoins e provavelmente realizar algum lucro, ou então posso até realizar algum prejuízo se eu não acreditar muito no projeto. Então, quanto mais pessoas serem holders de Bitcoin, isso tende a inflar o preço do Bitcoin. E quanto mais pessoas não forem holders, isso pode acabar afetando negativamente o preço do Bitcoin. Então, isso tem uma certa lógica. Bem, pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou pausar ele aqui, eu vou terminar ele aqui. E eu continuo em uma parte 2 amanhã, esse vídeo. Tá certo? Então, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.